Bom, senador, a gente está de olho nessa movimentação também na CCJ do Senado, aprovando esse texto base do novo Código Eleitoral, que inclui a implementação do voto impresso e algumas modificações na lei da ficha limpa. Uma votação que teve 20 senadores, votando a favor do projeto, 6 foram contrários. Proposta que ainda precisa ser aprovada pelo plenário até o final de setembro para que possa ser aplicada nas eleições de 2026. Eu começo perguntando para o senhor sobre justamente o voto impresso, considerando que o Supremo já declarou inconstitucional um texto semelhante em 2015, por que foi escolhido, optou-se por não vetar essa inclusão do voto impresso, mas permitir a sua votação separadamente? Como o senhor também responderia aos que dizem que isso pode evidenciar uma capitulação a essa pressão política? Eliane, Carolina, o que ocorre é o seguinte: o meu parecer não contemplava o voto impresso. Sim. Eu sou contra o voto impresso. Eu acho que só vai trazer mais insegurança e mais problema e judicialização. Agora, o senador Esperidio Amin apresentou uma emenda. Eu rejeitei a emenda dele e ele apresentou um destaque. E esse destaque foi vitorioso contra o meu voto. As razões é que eu acho que o voto impresso é um retrocesso e também porque o Supremo Tribunal Federal já julgou o mesmo texto que o Esperidio Amin apresentou agora. Esse mesmo texto já havia sido aprovado em 2015 e o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional. O que eu entendo é que, se houver provocação, o Supremo vai julgar novamente. Não tem por que o Supremo julgar uma coisa ontem inconstitucional e a mesma coisa hoje julgar constitucional. E eu acredito também, Carolina, que embora a Comissão de Constituição e Justiça, eu não acredito que ele seja aprovado no plenário. Mas, como nós estamos vivendo tempos estranhos, tudo é possível. Mas, pela lógica, o plenário vai votar contra o voto impresso. Bom dia, senador. Muito obrigada pela sua presença aqui nessa manhã na Rádio Eldorado. Senador, essa provocação de tentar recriar o voto impresso por uma lei, sendo que o Supremo já definiu que é anticonstitucional, isso demonstra que há um risco na votação final dessas mudanças no Código. Ou seja, qual é o princípio geral, a ideia geral das mudanças que estão em jogo nesse momento no Supremo? Pois é, a finalidade da gente fazer esse novo Código Eleitoral é a gente promover uma sistematização, uma racionalização, uma organização de toda a legislação eleitoral que existe hoje no Brasil. Nós temos 7 leis que tratam da legislação eleitoral e da legislação partidária. O nosso Código Eleitoral, Carolina e Eliane, vem de 1965. Ele precisa ser atualizado, ele é pré-Constituição de 88. Tem muita letra morta. E nós fizemos uma coisa muito sistematizada por partes. Então, regras para as eleições, regras para os partidos políticos, inelegibilidade, crimes eleitorais, processos eleitorais, para facilitar e trazer segurança jurídica no processo eleitoral. Então, entendo que esse é um avanço muito grande para a legislação eleitoral e partidária do Brasil. E traz inovações importantes, como, por exemplo, reservas efetivas de cadeiras para as mulheres, que isso nunca existiu no Brasil. Hoje nós temos uma regra que obriga que 30% no mínimo das candidaturas de um partido político sejam de mulheres. A regra, na verdade, diz que sejam gêneros diferentes. Mas, como a gente sabe, sempre que tem muitos homens e faltam mulheres, então a regra favorece as mulheres, 30% pelo menos. Só que isso não vem trazendo um aumento efetivo da participação feminina na política, ocupando cadeiras no parlamento. Por exemplo, hoje nós temos 12 estados do Brasil que não mandaram para o Congresso Nacional 20% das suas cadeiras de mulheres.
Nós temos 11 estados do Brasil que não tem 20% de mulheres nas assembleias legislativas. Nós temos mais de 700 municípios no Brasil que não tem uma mulher vereadora. Nós temos mais de 1.600 municípios do Brasil que só tem uma mulher. Com essa regra que nós estamos colocando, qual é a regra? 20% das cadeiras de todos os parlamentos do Brasil, quer sejam as 5.570 câmaras municipais, as 27 Assembleias Legislativas e a Câmara Federal, terão, a partir, se o Código for aprovado, no mínimo 20% de mulheres. Isso é muito importante porque o Brasil ocupa uma situação realmente muito constrangedora no cenário internacional e nada se justifica. Nós somos o 137º país que tem a menor representação feminina no seu parlamento. Isso é constrangedor e inaceitável. Então, essa é uma regra revolucionária, é a primeira vez que se faz no Brasil, e eu creio que aí nós criaremos uma cultura, porque as mulheres efetivamente estão participando da política. Você imagina, qualquer reunião que se faça em qualquer lugar do Brasil, o Código sendo aprovado, terão pelo menos 2 vereadoras lá, quando se for decidir qualquer coisa sobre o município. Agora, deputadas... Senador Marcelo Castro, realmente, né, esse é o ponto central ali, o único considerado realmente um avanço nessas medidas que estão sendo discutidas. Mas o senhor acha que com a composição do Congresso Nacional nesse momento, há condições de aprovação? Porque se você garantir um percentual fixo para a presença feminina, isso significa que os homens que são os dominadores, os controladores da política, vão ter que ceder espaço para as mulheres. O senhor acha que tem realmente clima nos plenários para aprovar essa mudança? Não tenho a menor dúvida, Eliane. Observe o resultado da Comissão de Constituição e Justiça. Foram 20-6. O Código foi aprovado por ampla maioria. Então, de uma maneira geral, os senadores todos estão favoráveis ao Código. Quer dizer, o texto do Código foi aprovado... Mas o texto geral e essa parte específica da questão da representação feminina... Pois é que eu estou dizendo, estava dentro do Código. Isso não faz parte do meu relatório. Uhum. A vaga de 20% das mulheres fui eu que coloquei. Uhum. Então isso não há. Daqui no Senado, o problema vai ser, Eliane, e aí você tem razão, na Câmara. Então na Câmara é preciso fazer um trabalho mais efetivo. Mas aqui no Senado eu lhe digo com absoluta segurança, não haverá resistência. Nós iremos aprovar com ampla maioria, não vou dizer pela unanimidade, porque sempre tem aqueles divergentes, né? Agora, senador, outra coisa é na questão dos 8 anos de inelegibilidade, que começam pela proposta que foi aprovada na comissão, começam agora a partir do dia da condenação. E isso vem sendo muito criticado por entidades, organizações que cuidam da transparência, dos direitos humanos, da política, da nova política, uma política mais clara, mais limpa. O senhor acha que... Bem, essa tem muita chance de passar, mas o senhor acha que a sociedade brasileira vai assimilar bem essa mudança? Não tenho a menor dúvida, Eliane. Deixa eu lhe dar um exemplo aqui do que nós fizemos. Hoje, se um candidato cometer um ilícito durante a campanha eleitoral e depois ele tiver o seu registro, o seu mandato cassado, ele ficará inelegível por 8 anos. A contar de que data? A contar da data do dia da eleição. Olha como você viu, como é falha essa parte da lei da ficha limpa. Qual é o dia da eleição? É o primeiro domingo de outubro. O primeiro domingo de outubro pode ser dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então vamos supor que algum candidato fique inelegível numa eleição que ocorreu no dia 4 de outubro. Se 8 anos depois a eleição se der no dia 3, 2 e 1,
ele estará elegível. Se a eleição se der no dia 4, 5, 6 ou 7, ele estará inelegível. Ora, para o mesmo crime, para o mesmo ilícito cometido, um candidato poderá estar elegível, dependendo do dia da eleição, o outro candidato estará inelegível. Então, isso é completamente injusto. O que é que nós fizemos? Não contamos mais do dia da eleição. Nós passamos a contar do 1º de janeiro do ano subsequente. Então, nesse caso aqui, nós estamos aperfeiçoando e sendo muito mais rigorosos do que a lei da ficha limpa. Agora, todos os candidatos ficarão inelegíveis por 8 anos. E no caso da ficha limpa, no caso que é hoje, uns ficam por 8 anos e outros ficam por menos de 8 anos. Agora não. Com o que nós estamos aperfeiçoando, vai ficar sempre 8 anos. E no caso de crimes mais gravosos, de tráfico, de sequestro, que foi a emenda, inclusive, do senador Sérgio Moro, que nós acatamos, então, nesses casos aí, a data não começa a contar no dia da condenação. Mas, isso que é uma confusão muito grande, porque o que é que diz a lei da ficha limpa? Fica inelegível por 8 anos. Mas o problema era de quando é que começa a contar. Então, no nosso código, nós uniformizamos, sistematizamos e todos vão cumprir 8 anos. Nem mais de 8, nem menos de 8, como diz a lei. E nesses casos específicos de crimes mais gravosos, conta só a partir depois do cumprimento da pena. Senador, só para concluir, sobre fake news e legislação eleitoral, esse texto ele enfraquece a punição pela divulgação de notícias falsas em campanha eleitoral. Se eu estiver errado, o senhor me corrige. Pena reduzida de 1 a 4 anos para 2 meses a 1 ano de detenção, além de multa. E a gente tem um contexto aí de uma eleição que vai ter, além de os instrumentos que a gente já tinha na passada, muita inteligência artificial, que já está sendo usado, inclusive, pelos partidos, né, em promoção nas redes sociais e em publicidade. Essa redução drástica de pena, né, por fake news e a remoção também de alguns agravantes que penalizam a deslegitimação do processo eleitoral, não fragilizam os mecanismos de proteção da democracia? Como é que se segura que isso não encoraje outros ataques, minem a confiança do resultado das urnas, senador? Bom, isso é um problema que é universal. Todos os países do mundo estão tentando fazer legislações sobre agora essa nova maneira da gente se comunicar, sobretudo com inteligência artificial. Nós vimos agora, recentemente na Argentina, por meio de inteligência artificial, o ex-presidente Macri, na véspera da eleição, né, dando apoio ao candidato que ele não apoia. Então, isso precisa um rigor. Nós estamos tentando essa questão da propaganda eleitoral e do uso da inteligência artificial, a gente chama, denominando de fake news, e teve uma polêmica muito grande. Como isso é uma questão que está sendo tratada já pelo Supremo Tribunal Federal, está sendo tratada também em resoluções pelo TSE. Nós, então, colocamos a legislação atual que nós aprovamos em 2021, que é uma legislação atual. Foi votada por unanimidade aqui no Senado, mas evita uma polêmica. E, evidentemente, que isso é um assunto do momento. A União Europeia já legislou sobre isso daí. Os Estados Unidos têm um projeto tramitando no Congresso de autoria dos 2 partidos, democratas e republicanos, porque esse é um tema mais do que atual, é um tema que nós vamos discutir todos os dias daqui para frente. E vamos ir aprendendo cada vez mais. Mas, sem nenhuma dúvida, é um tema muito sensível, a gente precisa de muito cuidado, muito estudo, pegar os exemplos que estão dando certo no mundo para poder fazer uma legislação cada vez mais atual e segura, Sim. para garantir a isenção e a isonomia do pleito eleitoral. Senador e vice-líder do MDB no Senado, Marcelo Castro, conversando conosco aqui no Jornal Dourado. Muito obrigada pela disponibilidade, um bom trabalho, bom dia. Eu agradeço e estarei sempre à disposição de vocês. Foi um prazer falar com os seus públicos. Muito obrigada, senador. Muito bem-vindo. E voltamos aqui com Eliane Cantanhede para comentar todo o resto, Eliane.
Só o resto que sobrou, tem pouca coisa acontecendo, tá muito calmo, né, o clima em Brasília e no mundo, né? Vê o que você quer puxar aí, tá contigo a bola. Bem, o negócio é o seguinte, a Polícia Federal fez um novo indiciamento contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e dessa vez também contra o filho dele, o 03, que é o deputado licenciado, ex-deputado na prática, Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos trabalhando contra os interesses nacionais. Então, a PF indiciou os dois, o Jair e o Eduardo Bolsonaro, por exatamente suspeita de obstrução de justiça no caso do processo por tentativa de golpe de Estado. E aí, não é só, né? A polícia não está visando só os dois, porque a Polícia Federal ontem estava no Rio de Janeiro, no aeroporto do Galeão, esperando o pastor Silas Malafaia, que estava chegando de Portugal. O celular do Malafaia foi apreendido no aeroporto do Galeão com o seguinte detalhe, né? O Silas Malafaia hoje não é apenas o porta-voz do bolsonarismo, o principal porta-voz, mas ele também manda no Jair Bolsonaro, manda no Eduardo Bolsonaro, manda no Flávio Bolsonaro. Ou seja, ele está com tudo e não está prosa, mas uma curiosidade dessa prisão e desses achados todos é que a linguagem do pastor Silas Malafaia não é uma linguagem muito religiosa, não, porque ele usa e abusa de palavrões para tudo quanto é lado. Quer usar? Agora, quer ouvir? Quer que a gente ponha aqui para você ouvir? Ué, se puder, vamos lá. Se der tempo, vamos lá. Tudo a carta do Trump é pra você. Toda arrombada que o Trump deu no mundo é sobre economia. Com o Brasil é sobre você, cara. A faca e o queijo tá na tua mão, cacete. E nós não podemos perder isso, pô. E vem teu filho babaca falar merda, dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor disso. Dei-lhe um esporro, cara. Mandei um áudio pra ele de arrombar. E disse pra ele, a próxima que tu fizer, eu gravo um vídeo e te arrebento. Falei pro Eduardo, vai pro meio de um cacete, pô. O cara tá sendo contra você, essa fogueira de merda de vaidade. Esqueci de falar, tirem as crianças do carro. Mas agora já foi. Pois é, e sabe de uma coisa? Eu fico pensando, né, as ovelhas, né, que seguem o pastor Silas Malafaia nos cultos e tal, o que eles imaginam quando ouvem esse tipo de, sabe, de palavrório de um pastor, né? Primeiro pelos palavrões, segundo pela agressividade. Nisso aí eu não vejo nenhum dado de cristianismo, né, de humanidade. Mas o fato é o seguinte, nesse conjunto que a Polícia Federal conseguiu, você tem uma minuta de 33 páginas com um pedido de asilo do Jair Bolsonaro para Javier Milei, que é o presidente da Argentina. Esse documento era associado a Fernanda Bolsonaro, que é a mulher do 01 do senador Flávio Bolsonaro. E a gente tem o quê? A gente tem claramente que sim, um dos planos de Jair Bolsonaro era fugir do país. E ele recebeu aquela tornozeleira e o Supremo Tribunal Federal foi tão criticado pela tornozeleira como está sendo agora pela prisão domiciliar, mas é uma evidência de que sim, o plano da família era tirar Jair Bolsonaro do Brasil para fugir da prisão. Além disso, a gente sabe, todo mundo sabe, que o Bolsonaro mandou 2 milhões de reais, olha, não é pouca coisa não, 2 milhões de reais para o filho Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Certamente não é uma quantia condizente só com passeinhos na Disney. Tem muito mais a ver com, com uma estadia longa
Dunga, nos Estados Unidos. E agora a Polícia Federal também descobre que o envio dos 2 milhões para Eduardo Bolsonaro foi em maio e em junho, um mês depois, o Bolsonaro mandou mais 2 milhões para a própria mulher dele, Michele Bolsonaro. Ou seja, se havia aí a intenção de fuga, o dinheiro estava sendo, já tinha destinatários para ter, vamos dizer assim, uma rota de fuga também. Há outras questões importantíssimas, como, por exemplo, o advogado do Donald Trump, do Trump Media, né, que é uma empresa de comunicação do Trump, e da rede social Rumble, que também é do Trump. Esse advogado teve um contato direto com Jair Bolsonaro. Para a Polícia Federal, isso mostra a conexão das ações do Trump contra o ministro Alexandre de Moraes, contra o Supremo Tribunal Federal Brasileiro e a questão do Jair Bolsonaro e das empresas dele. Está tudo embolado. Os interesses de Bolsonaro e de Trump contra a justiça brasileira são interesses coincidentes. Então você tem uma série de fatores mostrando como Jair Bolsonaro, por exemplo, descumpria também as cautelares determinadas pela Justiça, pelo Supremo. Um outro documento é que o Braga Neto, o general Braga Neto, que foi vice na chapa de Bolsonaro e que está preso, né? Ele ainda está preso, e ele faz parte daquele núcleo crucial do golpe, que vai ser julgado nas 2 primeiras semanas de setembro. O Braga Neto comprou um celular pré-pago e teve contato proibido pela justiça com o Bolsonaro. Então, vamos dizer uma coisa, tem muita prova. E além de tudo isso, tem uma outra questão, né? Esses vídeos, essas mensagens, esses documentos mostram que está uma brigalhada danada no ambiente bolsonarista. E um dos alvos desse ambiente é o Tarcísio Gomes de Freitas, que cada vez mais, inclusive nessa semana, vai se fortalecendo como um candidato da direita à presidência da República. Quanto mais o Tarcísio se fortalece, mais ele atiça a ira da família Bolsonaro.